Bem, boa tarde a todos. Já vamos aqui com bastantes inscritos que já acederam aqui ao nosso webinar. Obrigada a todos por estarem connosco nesta tarde. Devo-vos dizer que este webinar esgotámos as inscrições no mesmo, daí se calhar devido ao tema, à temática que cada vez mais premente e relevante neste tempo de pandemia. A saúde mental reflete diariamente a nossa vida e as nossas atividades e as atividades que os colaboradores realizam no dia-a-dia laboral. Devo dizer também que, como sabem, este é o 5º encontro online promovido pelo IRH, portanto, e terminamos aqui um primeiro ciclo, uma primeira fase, se quisermos chamar, portanto, no dia de hoje. Ao longo desta semana iremos atualizar o site do Fórum RH, onde colocamos todas as informações acerca destas reuniões e onde vamos também esta semana garantidamente colocar o calendário do próximo semestre. Portanto, como sabem, é uma viagem digital que vai nos acompanhar e acompanhar estes temas de RH até a que possamos realizar o evento presencialmente, como temos feito, e até lá, pronto, espero que estejam aí desse lado e que nos vão acompanhando com estes debates e estes temas cada vez e todos estes desafios diários da comunidade RH. Importa saber também que nós, como todos os webinars, teremos uma sessão de perguntas que estará aberta logo a seguir à mesa redonda, mas no entanto, portanto, ao longo desta sessão poderão ir colocando as vossas questões no nosso chat, que temos as nossas colegas do IRH que darão seguimento a essas questões. Aproveito também, antes de começarmos a nossa sessão, para agradecer ao patrocinador desta sessão, à Pulso Europe Portugal. Obrigado pelo apoio e esperamos que continue a apoiar-nos e a estar connosco. Vou passar também a apresentar os nossos intervenientes de hoje. Temos connosco Conceição Carvalho, diretora do Departamento de Capital Humano do Novo Banco. Olá, Conceição, bem-vinda. Temos a Silvia Duarte, Chief Happiness Officer da DOTS. Temos o Dr. Vítor Cotovio, médico psiquiatra e psicoterapeuta. Temos Manuel Silmer, Country Manager da Pulso Europe Portugal. Mais uma vez, em nome do IRH, o nosso obrigado pela disponibilidade e por estarem aqui a partilhar conhecimento. Portanto, vamos passar aqui, se calhar, ao Manuel e dou a palavra aqui ao Manuel para dar aqui uma introdução à temática da saúde mental e como cuidar dos colaboradores, porque mais do que nunca as empresas precisam de facto acompanhar a saúde mental dos colaboradores. E Manuel, começo-lhe por perguntar, na sua opinião, em que estado se encontra a saúde mental dos colaboradores nas empresas portuguesas? Ora viva, muito boa tarde a todos, cara Vanessa, obrigado por esta introdução, também caros copalestrantes, realmente não vou tirar muito aqui do tempo rico é curto, não vou tirar aqui muito tempo e realmente só também dar aqui uma palavra também aqui à Vanessa, ao IRH, realmente vos felicitar por esta excelente iniciativa, que realmente para nós foi um prazer estar presente, porque efetivamente o tema da saúde mental, o tema do bem-estar, de facto é um tema que é, digamos, a essência da nossa organização e realmente e dos nossos clientes que realmente apostam aqui também na Pulso. Porque o tema da saúde mental, infelizmente, e Vanessa, eu vou lançar aqui um bocadinho no início do debate, aqui uma pequena polémica, não é? Porque e também uma reflexão, polémica no sentido da reflexão, porque, a meu ver, infelizmente, para muitas das PMEs portuguesas, e como nós sabemos aqui o principal tecido empresarial em Portugal são as PMEs, não é? A meu ver, infelizmente, o tema da saúde mental continua a ser um tema pouco falado, pouco abordado e muitas vezes eu até questiono se não será um tabu, não é? É uma questão que eu ponho, digamos, do ponto de vista também, em termos de também um bocadinho de questão, um bocadinho também para levantar o debate, não é?
Muitas vezes eu sinto, como psicólogo clínico também, não é? Que efetivamente o tema da saúde mental é muitas vezes um tema mais associado a tema, digamos, de saúde pública, eventualmente saúde pública hospitalar, não é? E não propriamente um tema para as organizações e para as empresas, não é? E claro, sentimos que há aqui um grande trabalho a fazer, há aqui um grande trabalho de desbravamento do território e de terreno para fazer, e penso que ainda muita coisa vai acontecer nos próximos anos. No entanto, e agora também um bocadinho para dar aqui uma palavrinha e mais aqui enquadrado nos contextos e no contexto atual, nós sentimos que efetivamente esta fase do Covid, não é, do Covid-19, começou há 4 meses sensivelmente, não é, aqui, digamos, a afetar-nos verdadeiramente aqui na sociedade e nas organizações e na nossa estrutura social e económica e empresarial. Efetivamente sentimos que isto foi um turning point para muitas empresas, não é? Realmente há muitos departamentos de recursos humanos, muitos diretores de recursos humanos, muitos profissionais que realmente começaram, digamos, a reagir e preocupar-se com, enfim, com as pessoas confinadas em casa, fechadas em casa. Espera aí, como é que vamos fazer? Como é que estarão as pessoas? Que impacto é que tem trabalhar tão radicalmente, no fundo, 100% em casa, que é uma coisa inédita, não é? De um ponto de vista estruturante da sociedade. E realmente sentimos que efetivamente houve uma grande mudança na mentalidade e um esforço de encarar isto diferentemente. E já em jeito mesmo de encerrar, queria aqui também vos partilhar convosco aqui um estudo há coisa de um mês do Conselho da Europa, que efetivamente do Secretariado-Geral do Conselho da Europa, que eu posso depois partilhar convosco, com todo o gosto, este documento, que realmente é um documento dedicado ao aumento, digamos, e à preocupação do bem-estar no trabalho, em que realmente demonstra quanto é que o investimento, a preocupação das empresas com o bem-estar dos seus colaboradores, isto tem realmente um impacto digamos, na prosperidade económica das empresas, das organizações que o fazem, não é? Quer dizer, claramente o investimento no bem-estar no trabalho, numa saúde mental positiva, em medidas concretas, claramente tem um efeito na produtividade, no engagement, aquele tema que tanto se fala em recursos humanos, que é o engagement, não é? E também, logicamente, na saúde e no bem-estar, que é isto que nós, muitas vezes profissionais, também nós sentimos isso afeta os homens e as mulheres no trabalho. Enfim, Vanessa, eu não quero tirar mais do vosso tempo, realmente já falei uns minutos, vamos continuando a falar, passo-lhe a palavra a si e aqui aos meus colegas para dividirmos aqui este bolo. Até já, obrigado. Obrigada, Manuela, e acho que foi aqui uma introdução bastante interessante e, de facto, também convidava aos intervenientes da nossa mesa, se quiserem opinar sobre a saúde mental, se é um tabu verdadeiramente nas vossas organizações ou neste momento até não, e de facto concordo aqui com o Manuel, que de facto, infelizmente ou felizmente, começou-se a falar e a dedicar muito tempo e investimento a esta questão da saúde mental. Começo agora, pronto, vamos passar neste caso à nossa mesa redonda e ao debate deste tema. Importa também referir que será dividido basicamente em duas posições, portanto temos connosco o Dr. Vítor, que dará um contributo muito mais científico, e por sua vez a Conceição e a Sílvia, que poderão partilhar as experiências que atualmente vivem nas suas organizações e nas suas equipas. Começo então pela Sílvia e pela Conceição, neste caso pela Conceição. Conceição, boa tarde. O Novo Banco, o ano passado, foi o vencedor na categoria Saúde e Bem-Estar dos Prémios RH 2019. Conte-nos também, ou seja, que medidas é que neste momento desenvolveram para manter este bem-estar dos vossos colaboradores e a saúde física, psicológica e social dos mesmos, mas se calhar também importa referir e dar aqui um pequeno enquadramento aos nossos assistentes sobre
como se encontra a vossa equipa neste momento? Já regressaram ao escritório? Quando estão em teletrabalho? Em que moldes é que estão? E depois, de facto, que medidas é que adotaram para poder contribuir e manter este bem-estar nas vossas organizações? Conceição. Sim, obrigada Vanessa, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para participar nesta iniciativa que é louvável e parabéns à RH Magazine e RH por de facto nos proporcionar este tipo de iniciativas. Antes de responder propriamente às questões que me colocou, Vanessa, sim, gostaria de rapidamente partilhar como é que tem sido o contexto de trabalho dos colaboradores do Novo Banco. Como sabem, a atividade bancária tem uma vertente social e de suporte à sociedade que implicou a manutenção de um conjunto de serviços operacionais, mesmo durante o estado de emergência, e por essa razão os nossos balcões estiveram sempre abertos ao público, com medidas de prevenção e de proteção individual, claro que sim, primeiro proteger os nossos colaboradores, mas os balcões estiveram sempre em funcionamento. Por isso atrevo-me a dizer que, assim como os profissionais de saúde estiveram e estão sempre na linha da frente no combate a esta doença, os bancários estiveram e estão na linha da frente no combate ou na defesa àquilo que são os efeitos desta pandemia na nossa sociedade e na economia, quer pelo apoio que prestamos às famílias, através das moratórias de crédito e de outras soluções de apoio, quer no apoio às empresas, também através de moratórias ou de linhas de crédito de financiamento às pequenas e médias empresas. Portanto, neste contexto, no Novo Banco, tivemos sempre uma parte significativa dos nossos colaboradores a trabalhar in-office, nomeadamente a rede comercial. Tivemos cerca de 2/3 da força de trabalho que esteve sempre presente, até porque as funções da nossa rede comercial não permitem também o seu pleno desempenho em regime de teletrabalho, portanto tem que estar presencialmente nos balcões, e ao nível dos departamentos centrais, esse valor de presença in office rondou cerca dos 30%, portanto os outros 70% são aqueles que estiveram efetivamente em teletrabalho. Portanto, a nossa realidade, de uma forma resumida, esteve nestes três segmentos, digamos assim, de colaboradores. Uns que estiveram sempre in office, sempre presentes, quer na área comercial, alguns nos departamentos centrais, para dar suporte à rede e também como solidariedade àqueles que estavam na linha da frente, no nosso caso. Alguns colaboradores que estiveram em sistema de rotatividade, e aqui este regime de rotatividade teve frequências diferentes, portanto na rede comercial também permitimos aqui alguma rotatividade, mas mais curta, de 3 dias mais ou menos em média, ao passo que nos departamentos centrais tivemos a possibilidade de ter rotatividades semanais, quinzenais, e portanto tivemos um grupo de pessoas que esteve neste regime, digamos assim. E depois tivemos um grupo que esteve de facto sempre em teletrabalho. Para este último grupo de colaboradores, portanto em meados de maio começámos a preparar o regresso, para seguirmos e acautelarmos todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, e no início de junho foi quando iniciámos o regresso ao escritório destes colaboradores, e aquilo que definimos foi um sistema de rotatividade quinzenal, em que definimos como limite in-office os 50%, para garantir aqui o cumprimento de todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a questão do distanciamento físico, que temos que o garantir no escritório. De qualquer modo, há também um pequeno grupo de colaboradores que se mantém em teletrabalho. Portanto, o Novo Banco deu sempre prioridade a proteger grupos de risco, portanto, essas pessoas continuam em teletrabalho, e alguns colaboradores com filhos mais pequenos e que neste momento ainda não têm soluções para deixarem os seus filhos em casa, e portanto também damos prioridade a que essas pessoas se mantenham em teletrabalho. Portanto, este tem sido o contexto. A partir de agora este regime é a nossa realidade e acreditamos que irá ser até termos uma vacina ou até conseguirmos finalmente combater a Covid, e portanto é assim que estamos agora a trabalhar. Sobre a questão que coloca de como é que estamos a sentir as pessoas atualmente. Obviamente no início sentia-se de uma forma evidente a preocupação, a insegurança, o medo, a ansiedade. Sobretudo as pessoas que estavam nos balcões, obviamente que estavam mais receosas, não é? Porque tinham que atender clientes. Mas por outro lado também sentimos que
as pessoas levavam isto como um desafio ou tinham um sentido de missão por aquilo que estavam a fazer, tanto ao nível dos balcões e mesmo quem estava nos departamentos centrais, no back-office, também esse sentido de missão, de poder proporcionar as condições de segurança e de proteção individual aos colaboradores e poder apoiar os colaboradores que estavam na frente de batalha, digamos assim. Depois, apesar deste contexto de trabalho dos colaboradores durante o estado de emergência, agora, sobretudo, aquelas que regressam e também as que estiveram sempre na frente de batalha, sentimos que as pessoas estão mais calmas, menos preocupadas, ou dito de outra forma, se calhar mais habituadas a este contexto pandémico, que agora o nosso dia-a-dia é assim, não é? Portanto, acabamos por nos habituar. Acho que predomina um sentimento um desejo de voltarmos o mais rapidamente possível ao normal, que agora é muito frequentemente designado como um novo normal, ou melhor dizendo, eu acho que as pessoas têm um desejo de regressar a um normal, mas um normal com um upgrade, não é? Um normal onde iremos incorporar o que de positivo nos trouxe esta experiência da pandemia. Portanto, sentimos também que as pessoas estão com esperança relativamente a um futuro melhor. De facto, foi inevitável termos de recorrer a ferramentas de comunicação vídeo, que isso veio alterar o paradigma de comunicação dentro das organizações e, por outro lado, também a prestação de serviço, não é? Numa perspectiva de recursos humanos, agora podemos proporcionar alguns benefícios que no passado só era possível em Lisboa e no Porto, se calhar, onde se concentram a maior parte dos colaboradores, e agora conseguimos chegar a todos. Por exemplo, as consultas que nós proporcionamos aos colaboradores, de medicina geral e familiar, de psicologia, de nutrição, agora com este tipo de ferramentas conseguimos chegar a todos, o que é de facto interessante. Depois, a título de exemplo também, nós já tínhamos no novo banco instalado e disponível para todos o Teams, que era uma coisa muito pouco utilizada e de facto agora é a ferramenta do dia-a-dia. Depois este uso forçado do teletrabalho veio de facto quebrar mitos e preconceitos da utilização deste regime. Nós já há algum tempo que tentávamos fomentar o teletrabalho e de facto não o conseguíamos, portanto tínhamos muito poucas pessoas que recorriam a este regime. E portanto acho que agora todos nós, quer os empresários, a gestão de topo das empresas, as hierarquias e os trabalhadores, acho que todos nós vimos as vantagens do teletrabalho naquilo que diz respeito à conciliação, à redução do stress e da ansiedade, o aumentar a eficiência, porque de facto estamos mais focados, se calhar quando estamos em casa temos menos reuniões que muitas vezes não eram muito eficientes. As empresas podem reduzir custos, não é? Também vimos que há um impacto ambiental positivo, portanto acredito que o teletrabalho veio para ficar, mesmo pós-pandemia, e acho que vai contribuir para sermos todos mais saudáveis e diria mesmo mais felizes, não é? Portanto, tenho uma perspectiva positiva de que todos vamos ter esta capacidade de ver o melhor do que esta experiência nos forçou a experimentar. Obrigado, Conceição, pela partilha. De facto, também acho, e muitos intervenientes nos nossos webinars e com quem temos falado, de facto, esta pandemia permitiu um aceleramento também, uma aceleração, digamos assim, do uso destas plataformas tecnológicas, quais quiserem, e de facto isto também ajudou a facilitar a comunicação entre todas as localizações das várias empresas. Isso acho que é um ponto positivo de toda esta nova realidade. Passo então a palavra agora à Sílvia. A Sílvia faça a mesma questão de introdutória, digamos assim, de se já regressaram aos escritórios, como é que está organizada e em que moldes as vossas equipas na DOTS e neste caso, que desafios tem uma diretora de felicidade neste momento? Olá a todos, antes de mais obrigada por este convite e obrigada a todos os participantes em estarem aqui a investir o vosso tempo em ouvir-nos, porque uma das coisas que eu acredito que é a partilha é muito poderosa, sharing is caring, porque podemos encontrar novas ideias e podemos implementar no próprio dia-a-dia ou até nas nossas organizações.
aqui para responder um pouco à pergunta que foi lançada, como é que nós podemos criar um bom ambiente para a nossa equipe e o que é que está a acontecer agora na empresa onde nós estamos, no DOT. Primeiro, nós perguntámos, durante a pandemia, mais no final, perguntámos às pessoas como é que elas viam o futuro, sobre o futuro do trabalho remoto ou ir para o escritório, e estávamos à espera de alguma forma que as pessoas dissessem queremos voltar todas ao escritório. E aconteceu uma coisa muito interessante, é que vimos a maioria das pessoas a responderem quer continuar a trabalhar remotamente. Claro que existia pessoas que indicaram que gostariam de estar sempre no escritório, foi uma pequena parte. Outra parte indicou que gostaria de ter os dois. E a primeira reação que nós tivemos é: vamos perguntar às nossas pessoas o que é que elas estão a sentir, o que é que elas querem, o que é que elas ambicionam, quais são as condições que têm em casa, o que é que não têm, como é que nós podemos ajudar. Esse foi o nosso primeiro passo durante a pandemia. Devo dar uma nota que já era normal, uma vez que somos uma startup tecnológica, já era normal o trabalhar a partir de casa ou a trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo. Já era normal, não era tão vincado, mas já era normal nós podermos trabalhar em qualquer parte, porque um dos nossos motores é: nós estamos aqui para entregar resultados e não estamos aqui para no relógio, nós estamos a fazer horas, mas estamos aqui para entregar resultados. Isso quer dizer que a minha performance pode ser melhor de manhã, ou à tarde, ou ao final do dia, ou eu tenho compromissos familiares, ou seja, a própria pessoa tem o ownership o seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isto já era de alguma forma normal, mas a pandemia, claro que veio acelerar, ainda vai incrementar mais aqui o que é isto de ser flexível. E quando entrou, veio então esta pergunta, nós fizemos a pergunta aos nossos colaboradores: o que é que vocês querem, o que é que vocês acham, onde é que se sentem melhor e como é que veem um futuro. E muito bem, agora que já estamos a voltar devagar ao escritório, o que é que aconteceu? Nós tivemos a atenção aos desejos das pessoas, aos diferentes grupos que nos responderam, e claro que preparámos o escritório com todas as medidas da recomendação da DGS para que essas pessoas possam estar em distanciamento, com todos os cuidados, e disponibilizar lugares para que as pessoas que sentem a necessidade de ir ao escritório irem lá. E existe um pouco de tudo, que é as tais pessoas que querem fazer alguns dias no escritório e outros dias em casa, ou pessoas que totalmente estão em remoto porque assim é mais conveniente para elas, são mais produtivas ou têm mais flexibilidade com a família, ou foi a escolha delas. E também temos pessoas que estão a fazer o regime normal de estar 100% no trabalho. Aqui foi ao encontro das necessidades e, claro, preparar todo o espaço que nós temos com as devidas recomendações da DGS. Isto foi o cenário que nós preparámos enquanto perguntar aos nossos colaboradores o que é que eles queriam. Esse foi o ponto número 1. Agora, para responder aqui um pouco à questão, como a Conceição também estava a falar sobre as atividades que fez durante este período, aconteceu uma coisa muito interessante no DOT. Nós tivemos um crescimento da equipa muito impactante, nós crescemos 36%, aumentámos a equipa 36%. E neste novo contexto, nesta nova maneira de trabalhar que nós já de alguma forma já fazíamos, mas agora com mais intensidade, houve uma preocupação muito intensa, que foi: as pessoas que vão entrar neste desafio do DOT têm que ter um alinhamento muito grande com os nossos valores e o nosso propósito, porque quem entra, é verdade que estamos todos a passar, ninguém escapou ao stress, ninguém escapou à ansiedade. Já era muito importante saber as pessoas que recrutámos para dentro, mas agora ainda mais afinar todo o processo de quem são as pessoas que vêm para o desafio DOT e que representam realmente aquilo que nós queremos, porque nós tivemos um crescimento brutal, é verdade,
Nós, felizmente, conseguimos ajudar muitas empresas, muitas PMEs e muitas pessoas que viram os seus negócios fechados e nós tivemos aquele sentimento de propósito, estamos aqui para ajudar os portugueses, porque o DOT é dos portugueses para os portugueses, e esse propósito foi um drive muito, muito, muito intenso para nós. E as pessoas que vêm ter connosco também têm que ter esse alinhamento desse propósito e também dos nossos valores. Os nossos valores representam muito bem aquilo que nós estávamos a passar. Por exemplo, já partilhei isto com várias pessoas, uma das atitudes que nós procuramos das pessoas que entram connosco. Este foi um recrutamento muito especial porque foi totalmente 100% remoto. São pessoas que têm uma atitude de eu resolvo, uma atitude que eu não sei a resposta ao desafio que eu tenho em frente, mas eu vou encontrar uma resposta. Vou ligar à minha rede, vou pedir ajuda aos colegas, vou ver vídeos no YouTube, vou fazer um telefonema especial àquela pessoa que eu sei que tem alguma informação para partilhar. E era esse tipo de atitude que nós procurávamos. Outra coisa que nós aferimos quando estávamos a recrutar é o que nós chamamos deste sentimento de partilha, porque é aquilo que nós estamos a fazer aqui todos, com o Vítor, com o Manuel, com a Vanessa, com a Conceição, que é uma pessoa que já tem um mindset de quanto mais eu partilho, mais eu ajudo-me a mim e mais ajudo o outro. Porque é muito importante sentirmos que as pessoas estão aqui para nos ajudar, são pessoas que estão aqui para, se a gente crescer em conjunto, sentirmos mais conectados. E este sentimento de, ok, eu estou ligada a um propósito, eu tenho valores que me identificam e eu consigo partilhar para me conectar, tem um impacto muito importante no que é o bem-estar e a felicidade de uma pessoa. Não é a resposta total, mas é uma pequena percentagem. E procuramos esse tipo de pessoas que têm esse mindset, em vez de, eu vou guardar todo o conhecimento para mim. Não, eu quero partilhar, eu quero partilhar aquilo que eu estou a descobrir, uma nova ferramenta, vou partilhar o departamento de People, por exemplo, encontra uma nova ferramenta de automatização de algum processo e partilha, por exemplo, com a equipa de vendas, ou a equipa de dados tem uma nova informação e vai proativamente partilhar com os colegas de operações, e é natural haver esta flexibilidade de cruzamento de informações. Que isto é um mindset, porque nós sabemos que existem empresas que têm uma cultura muito ensilada, que fecham muito o seu conhecimento nos seus compartimentos. E desde cedo nós queremos que a empresa tenha esse tipo de funcionamento, e a chave poderá começar na raiz, é quem trazemos a bordo. E o processo de recrutamento no DOT durante a pandemia, nós recrutámos muitas pessoas durante a pandemia, nós tivemos todo o cuidado de pensar todo o processo de como é que vamos encontrar estas pessoas. É verdade que são processos exigentes, são processos que as pessoas, quando estão a ser entrevistadas ou a serem desafiadas, nós temos muita atenção de como é que elas correspondem, mas fomos verificando se os valores estavam alinhados, porque se os seus valores estiverem completamente ao lado, já é meio caminho andado para que o seu bem-estar não atinja os níveis que a pessoa desejaria. Depois temos um outro valor que nós aferimos, que é a gentileza gera gentileza. E posso dar, por exemplo, um exemplo muito particular, como por exemplo, nós temos muitos jovens pais em que têm bebés, crianças muito pequeninas, e acredito que ter uma criança e estar a trabalhar, os dois pais a trabalhar remotamente, é um desafio muito grande. E começámos a pôr as pessoas a conversar. Olha, como é que é a tua interação com os teus miúdos? Como é que tu fazes com a tua mulher? Como é que fazes com o teu marido? E começaram, por exemplo, a partilhar quadros feitos à mão. Olha, este é o meu horário da minha esposa, este é o meu horário. Nós trocamos entre os dois as responsabilidades das crianças, e a própria equipa estava a falar, e uma situação que é normal, e todos eles que estavam a partilhar, porque se eu estou a cuidar do outro, estou a partilhar aquilo que eu sei, torna-se muito rico, e ao mesmo tempo estamos ali a criar uma conexão com as pessoas que estão a trabalhar connosco, estamos ali a trabalhar para o mesmo, basicamente. E procuramos este tipo de pessoas
que tenham este tipo de mindset, porque o grupo faz a empresa, o grupo faz o DOT e permite-nos entregar aquilo que nós queremos, que são os resultados, e ao mesmo tempo estamos aqui a ajudar o contexto económico português a vender mais pelo e-commerce, a vender mais, enquanto na pandemia se calhar de outra maneira iriam ter um desafio ainda maior. E ter este tipo de pessoas a bordo que têm o propósito alinhado connosco, os mesmos valores, têm este sentimento de eu quero partilhar porque gentileza gera gentileza, porque eu vou cuidar do outro. E isto é transversal. Eu reforço a mensagem que todas as pessoas que trabalham no DOT, eles têm todo o espírito, eu resolvo, eu não sei a resposta a um desafio, mas eu partilho, eu preocupo-me, eu tenho um sentimento de empatia pelo outro, porque nós estamos todos a passar pelo mesmo e nós não estamos aqui para marcar o nosso horário pelo relógio, mas estamos aqui para entregar resultados. Às vezes eu tenho... Sim, Silvia, muito obrigada também por estar a colaborar nesta vossa partilha e de como é que vocês se adaptaram aqui de uma forma muito mais... Já percebi que a partilha tem sido fundamental na vossa equipa e toda esta parte onde tiveram também fazer recrutamento remoto, também teve vários desafios. Eu lhe pedia só mesmo, numa única palavra, qual é o seu, pronto, enquanto diretora da felicidade da DOT, digamos assim, qual é o seu maior desafio neste momento, para com a equipa de colaboradores? Maior desafio? Sim. Então, um dos maiores, uma palavra, como é insubstituível a conexão física, por exemplo, bebermos uma bebida ao final do dia, isso é insubstituível. Agora, quais são os mecanismos para eu poder, de alguma forma, criar conexões com as pessoas? Este é um grande desafio, mas estamos já a começar a trilhar o caminho para encontrar algumas respostas e poder ajudar as pessoas nesse sentido a criar relações, mesmo não tendo a partilha de um brinde ou uma palmadinha nas costas ou um olhar no olho com a pessoa. É um grande desafio porque é insubstituível, mas estamos a criar atividades para que possa minimizar. Entretanto, pronto, passo aqui a palavra novamente à Conceição. Obrigado, Sílvia. E aqui uma questão também que poderão partilhar e opinar também com todos os assistentes, mas neste caso começo por a Conceição. Conceição, no novo banco, que medidas é que têm tomado para que exista um compromisso com as vossas lideranças para com estes problemas e estas questões de saúde mental dos colaboradores? Porque realmente é muito importante pronto, haver um compromisso das chefias para com o tema. Como é que vocês têm feito e pronto, espelhar aqui um bocadinho a sua opinião acerca deste assunto? Se calhar, Vanessa, só primeiro fazer uma referência daquilo que tem sido uma das iniciativas que implementamos no novo banco e depois sim irei à questão que me coloca. Nós no final do ano passado, início deste ano, implementamos um programa direcionado ao bem-estar. Portanto, é um programa que chamamos o Meu Lado B, o B de bem-estar. E este programa tem como objetivo central, de facto, proporcionar um bem-estar holístico aos nossos colaboradores. Ele assenta na disponibilização de um conjunto de iniciativas a que chamamos experiências de bem-estar, experiências essas que são proporcionadas no novo banco, portanto em contexto do novo banco, em que numa primeira etapa nós tivemos que interromper, digamos, estas iniciativas porque elas eram presenciais. Obviamente que quando surge a pandemia nós primeiro tivemos emergência, não é? E portanto tivemos que implementar um conjunto de iniciativas para responder à emergência desta doença e depois numa segunda etapa onde já estamos no fundo a trabalhar aquilo que deve ser esta nova normalidade, que é a situação atual. Em maio nós retomamos então este programa do bem-estar, o Meu Lado B, agora muito mais em sessões virtuais ou em experiências virtuais. Portanto, este é um programa que assenta em 8 dimensões, aquilo que nós consideramos as dimensões do bem-estar, que é a saúde, a alimentação, o exercício físico, a gestão emocional, a família e o lar,
as relações interpessoais, a imagem pessoal e depois uma vertente de cultura e lazer. O que são estas experiências? São workshops, ateliês, conversas com especialistas, palestras, sugestões de leitura, portanto faz tudo parte deste programa e que agora temos feito então de forma virtual. Se perdemos aqui a vertente do presencial, que é muito interessante, nomeadamente em workshops práticos, não é? É muito mais eficaz. Agora, pelo facto de termos que fazer de forma virtual, mais uma vez conseguimos chegar a todos. Ou seja, se no passado estávamos mais centrados em Lisboa e no Porto, onde se concentra a maioria dos colaboradores, agora de facto conseguimos chegar a toda a nossa rede de balcões, o que é de facto muito interessante e muito gratificante. Posso dar exemplos de alguns dos temas que nós temos trabalhado, nomeadamente com os nossos médicos, a nossa psicóloga e o nosso psiquiatra. Temos tratado de temas como, ou temos tido workshops e palestras sobre o cuidar das emoções, sobre a gestão do stress, como é que a genética pode ser uma aliada do bem-estar. Também temos tido aqui alguns especialistas noutras áreas que nos ajudam a perceber estas temáticas. Temos muitas focadas no tema da nutrição e, portanto, a importância também na nutrição naquilo que é saúde. Palestras que tocam a temática do sono, um sono saudável, que também é de facto muito importante naquilo que tem a ver com a saúde dos colaboradores, e temos depois também uma vertente ligada à família, porque acho que este período do teletrabalho foi desafiante para quem tem filhos pequenos e que viram a escola dentro de casa e de facto sentimos que devíamos dar aqui também algum apoio. E temos iniciativas ou experiências de coaching familiar que também consideramos que podem ajudar os nossos colaboradores e as suas famílias nesta nova realidade. Sobre a questão concreta da liderança, é de facto uma questão bastante pertinente, Vanessa, uma perspectiva que faz todo sentido e confesso que acho que nós pensamos mais naquilo que tem sido este programa do meu lado B, do bem-estar, numa lógica mais de oferta global para todos os colaboradores, obviamente com estes clusters que têm interesses ou necessidades específicas, não é? Como o coaching familiar ou a alimentação, e de facto acho que temos que investir mais nessa perspectiva de como é que podemos ter esse compromisso das hierarquias. O que temos procurado fazer é de facto um contacto próximo com a primeira linha hierárquica e com aquilo que são as hierarquias, e portanto temos reuniões regulares com esta primeira linha do banco, no sentido também de lhes dar informação e algum conforto naquilo que é necessário depois para transmitir às suas equipas, e procuramos envolvê-los nestas iniciativas do bem-estar, convidando-os muitas vezes a participar, em algumas em concreto, até para que os colaboradores estejam nestas iniciativas e as suas hierarquias também possam estar em algumas destas temáticas. Depois também procuramos partilhar com eles alguns níveis de utilização destas medidas, quer as do bem-estar, estas experiências do bem-estar, quer as nossas medidas de conciliação. Portanto, temos um programa de conciliação entre trabalho e família e, portanto, procuramos dar visibilidade quais são os níveis de utilização das suas equipas, portanto, de forma agregada, portanto, para perceber se têm que estar mais atentos ou se devem dinamizar mais ou menos algumas das medidas, ou perceber se há constrangimentos que impedem a utilização dessas medidas. E temos pensado agora em trabalhar também com as FIAs aquilo que é a avaliação dos riscos psicossociais. Nós no início deste ano fizemos uma avaliação dos riscos psicossociais no novo banco, portanto em finais de janeiro, início de fevereiro. Estamos ainda a analisar esses resultados e a nossa intenção é partilhar esses resultados com algumas das hierarquias, nomeadamente primeiras linhas, e depois chamá-los à elaboração do plano de medidas de mitigação destes riscos psicossociais. Portanto, resumindo, acho que temos feito aqui algumas coisas para obter este compromisso das nossas hierarquias, mas claramente é uma perspectiva a que temos que dar mais foco.
Obrigado, Conceição. Eu vou ter que mudar aqui, eu confesso, um bocadinho o nosso alinhamento, porque tem chovido imensas questões dos assistentes e acho que esta partilha realmente é importante também para darmos oportunidade a que os participantes de alguma forma possam sair daqui com algumas respostas. Passo agora também a palavra ao Dr. Vítor e também neste caso ao Manuel. Vamos fechar aqui a nossa mesa redonda com um cunho muito mais científico. Portanto, como disse inicialmente, o Dr. Vítor Cotovia é médico psiquiatra e membro do Conselho Nacional de Saúde Mental, que nos pode dar aqui alguns conselhos que pode dar às organizações e aos responsáveis pela gestão de equipas, como é que podem ajudar a minimizar os impactos negativos nas suas pessoas, mas principalmente como é que se encontra a saúde mental dos portugueses neste momento. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. E passando rapidamente, eu vou pegar em algumas palavras que ouvi e depois em função delas vou trabalhar em cima, porque eu ouvi palavras dos meus co-palestrantes em que falaram de medo, de ansiedade, desafio, missão, propósito, partilha, gentileza e liderança agora no fim. Depois eu guardo para o fim a questão da liderança porque acho determinante. O que é que eu quero dizer com estas palavras? Há aqui um conjunto de conceitos que neste momento as organizações e a função do momento pandémico têm por excelência a oportunidade de colocar em prática coisas que eu já ouvi que estão a colocar, mas que são fundamentais para evitar aquilo que eu chamo o risco de pôr em causa a nossa mão existencial. Ou seja, nós na era industrial temos a nossa mão física para trabalhar, mas na era digital temos uma mão existencial. Essa mão existencial tem 5 dedos. E esses 5 dedos o que é que são? São a segurança, a sobrevivência, a pertença, a realização e o reconhecimento. Em situação pandémica, estes 5 dedos, esta mão existencial pode estar comprometida. Ou seja, a segurança, torna a repetir, a sobrevivência, a pertença, o reconhecimento e a realização. E as organizações, acontece isto nas organizações, a oportunidade de prevenir isto ou não. E em crise pandémica, o que é que eu noto? Isso diz uma experiência neste momento que as pessoas, numa primeira instância, vivem naquilo que eu chamo a infeto-ansiedade, ou seja, o medo de contaminar ou contaminar outros. E também nas organizações, nos clientes e vice-versa. E vivem uma coisa que tem depois roupagens diferentes, que é o que eu chamo angústia existencial covídica, ou angústia existencial pandémica, se quiser. O que é a angústia existencial pandémica? São pessoas que acentuaram, na roupagem desta angústia, acentuaram os traços obsessivos ou compulsivos, porque não sabem se estão a lavar bem, se estão a proteger, se estão a sujar. São as pessoas que têm ataques de pânico, que têm a vir para a rua, porque podem contaminar ou ser contaminados. As pessoas podem ficar mais hipocondríacas, ou as pessoas podem ficar mais paranoides com a desconfiança do colega. Será que o colega tem cuidado? Será que está contaminado? Portanto, há aqui uma amálgama de reações. Obviamente que depois existem as pessoas que estão a funcionar dentro da sua normalidade, com certeza, mas as organizações, os recursos humanos, têm que ter esta sensibilidade para identificar o risco de pôr em causa a tal mão existencial e estas nuances de aparecimento nos seus colaboradores de situações que podem pôr em causa o desempenho, a produtividade, o absentismo, porque se tem medo de deslocar quem tem que se deslocar. E nesse sentido, eu acho que não há momento em que faça mais sentido do que este, que é ir buscar um conceito de um homem ligado à gestão, mas que é psicanalista, que é o Katz de Vries, que é o homem que criou o conceito de organizações autentisóticas. Ora, organizações autentisóticas, dividindo aqui a palavra pela etimologia grega, autênticos, que significa aquilo que é a autenticidade e a confiança. E os outejos do grego significa aquilo que é a importância para as pessoas. Ora, neste momento as organizações têm que ser autênticas, ser confiáveis, em toda a altura deviam ser, mas neste momento, por maioria de razão, têm que acentuar isso. E quando eu digo autênticas, e são importantes para as pessoas, ou seja, conciliar o familiar com o trabalho, é isto que é o autentisótico, atenção a uma coisa fundamental. Quando se fala de empatia cada vez mais, e nesta altura de vulnerabilidade, tem que ser completamente assente na autenticidade. Ou seja, se a empatia é uma empatia utilitária, que é, às tantas, eu tenho uma empatia cognitiva, percebo o que tu estás a sofrer, mas está a atingir um resultado, e é utilitário, o colaborador mais suscetível sente.
E, portanto, a empatia tem que ser baseada na autenticidade. Até porque todos, como disse outra co-palestrante, ninguém escapa a este stress. Desde as lideranças, aí toda a gente passa, isso é transversal. Sendo transversal, as pessoas não podem demitir-se da autenticidade relacional, daquilo que é mobilizar o sentimento de pertença. Atenção que o sentimento de pertença mobiliza completamente o ser humano. Há um autor das nossas áreas, da minha área, que é o Boris Cernuschi, que trabalhou com crianças órfãs na altura da ditadura da Roménia, do Nicolae Ceausescu, e depois em África, e dizia, na cabeça das pessoas, na cabeça das crianças, sem pais, só está uma coisa, pertencer. A pertença é fundamental. E a pertença cria-se com um sentimento de propósito, sim. E o propósito, eu também acho que nesta altura nós vivemos um desafio de propósitos. Falou-se também, colega minha aqui no webinar falou de propósito. E nós vivemos de um desafio. Nós temos neste momento um desafio de 2 propósitos que se interceptam. Um é um propósito imanente. O que é que eu quero dizer com isto? É um propósito com a preocupação com a comunidade física. Pode ser a comunidade da organização da empresa, que deve ser transserviços, interserviços, interdepartamentos, interhierarquias. Esta preocupação com a comunidade física é o propósito imanente. E depois há um propósito transcendente, que é uma superação metafísica perante uma angústia enorme do que representa um risco. Vivemos em situações em que temos de tomar decisões na incerteza, no meio do risco, e, portanto, este desafio permanente, este desafio que pode ajudar a que as pessoas consigam equilibrar-se, porque, repare, falou-se aqui do medo e da ansiedade, e, no fundo, as pessoas vivem os 2 conceitos. Por definição, medo é a minha resposta emocional a uma ameaça iminente, pode ser real, ser infectada ou percepcionada por mim. E a ansiedade é a minha antecipação da ameaça futura. E quem vive com a inquietação se vai ter emprego amanhã, ou se a empresa vai aguentar ou não vai aguentar, vive com uma combinação de medo e de ansiedade. A antecipação da ameaça futura e a resposta emocional àquilo que é a inquietação perante se eu vou estar infectado ou alguns dos meus vão estar infectados. E, portanto, nesse sentido, nós temos que criar, sabe, Vanessa, fala-se muito de uma coisa que é a imunidade de grupo, física, não é? Fala-se dos anticorpos, dos IgG e dos IgM. Eu chamava o IgE para as empresas. O que é? É a imunidade de grupo emocional. As empresas têm que criar condições para criar uma imunidade de grupo, sim, emocional. Defesas emocionais que fortaleçam a capacidade de resiliência, o registro de superação, porque nesta altura isso é fundamental para as pessoas não se desorganizarem. E, portanto, cuidado, e as coisas têm que ser tratadas, atenção, agora vou à liderança. Isto não pode funcionar sem um compromisso das lideranças. E eu percebi pela minha co-palestrante que está aí os ilhos da questão ainda, infelizmente. E isso as organizações têm que rapidamente, quem lidera, tem que rapidamente perceber que tem preocupações transversais com os seus colaboradores. Pode ter responsabilidades diferentes, mas tem preocupações transversais quando está sob a ameaça de uma pandemia. E, portanto, humildade dá jeito para que as pessoas tenham, neste momento, não há nenhuma liderança que não possa assentar naquilo que são 2 pilares, empatia e ética. A liderança tem que ser empática e ética. É a liderança digital, neste momento, a liderança da era digital tem que ser empática e ética. Quando os RH falam das pessoas, temos que falar das pessoas e sentir genuinamente o que é que isso significa. Porque nós temos que combinar um negócio com as pessoas. E isso tem que ser combinado de uma forma genuína, autêntica, com compromisso de todos, nas equipas. Só é possível nós criarmos imunidade grupo emocional, com equipas coesas, com propósito, com compromisso, com sentimento de pertença, com reconhecimento e com lideranças éticas e empáticas. Não há volta a dar. Parece um conjunto de chavões. Vamos ver a capacidade que temos ou não temos de pôr isto em prática, porque é aqui que vai fazer a diferença. Nós temos que, neste momento, ativar na nossa cabeça uma coisa que se chama, ou que eu chamo, radar socioemocional. Nós temos que ter um radar montado na nossa mente, porque a crise e a pandemia podem não fraturar pernas, mas fratura mentes. E, portanto, nós temos que ter a noção que as pessoas passam muito tempo nas organizações, seja remotamente ou não seja, mas estão muito ligadas às emoções, às organizações. E as organizações têm a responsabilidade de ter esta preocupação ética com todos, e, portanto, este propósito que eu há bocado dizia imanente, ele é também é intergeracional, e é interserviços, como eu dizia, interhierarquias. A partilha
que já se falou há bocado, e que eu concordo perfeitamente, a partilha que nos igualiza, esta reciprocidade de inquietações e este desafio que é colocado a todos nós, não é só ao líder, é a toda a cadeia hierárquica, todos estão com o mesmo desafio comunitário e todos estão com o mesmo desafio transcendente de superação. Sendo que há em determinadas alturas que temos que ter a noção que nas organizações o burnout das pessoas não é só nos técnicos de saúde, porque nós, de uma certa forma, estamos todos na linha da frente. A pandemia desafia as pessoas, não é só os técnicos de saúde, desafia as pessoas a fazer diferente no sítio onde estão. Desafia as pessoas ao seu próprio autoconhecimento, à sua maturidade, à sua autorregulação e à sua prudência, no sentido aristotélico, que é fazer a coisa bem. Não é? Desafia as pessoas a isso. Senão, esta dialética do burnout, que muitas vezes chamam uma dialética entre o mel e o fel, o mel é criar condições para a motivação, mel da acróstica, eu gosto muito de acrósticos e de acrónimos para explicar as coisas. Mel de motivação, L de envolvimento, que é pertencer e reconhecimento, e o L de ligação a um propósito e a um sentido, que é para não cairmos no fel. O fel é a frustração, é a exaustão e é a limitação, a indiferença e o desligar, que muitas vezes acontece até para as pessoas se defenderem. Portanto, as lideranças têm um desafio fundamental da autenticidade e ético e empático, porque senão, e temos com certeza, o ser humano tem essa capacidade, o ser humano também tem essa capacidade. O Hegel dizia, é verdade, nós todos, a história da civilização humana é uma história da necessidade de reconhecimento. Há que partilhar conhecimento, há que valorizar as pessoas, atenção, de uma forma genuína, não é aquelas coisas que às vezes se fazem nas organizações, vamos todos fazer mindfulness à hora do almoço. Mas para quê? Porque é um registro utilitário, não é para o registro utilitário, é porque é importante, não é utilizar o mindfulness como um registro utilitário para ter mais produtividade. Se tiver, tem, mas porque mindfulness pode ser importante. O desafio é da autenticidade ética. Muito bem, Vítor, obrigado. De facto, ficávamos aqui a tarde toda e choveram comentários aqui no nosso chat durante a sua exposição e o seu comentário. Obrigado pela partilha e que certamente teremos a oportunidade de continuar a falar, mas tenho mesmo de passar aqui às questões também do público. Antes só queria perguntar ao Manuel. Manuel, dê-nos um conselho que as organizações poderão adotar ou que medida é que poderiam adotar para ajudar a minimizar estes impactos de stress e ansiedade nos seus colaboradores. Apenas um conselho para sermos rápidos e passarmos às perguntas da assistência. Bem, obrigado, Vanessa. Bem, caro Vítor, esteve fabuloso, obrigado. É realmente inspirador ter assim uma tarde a ouvi-lo, realmente, e concordo com o que muitas pessoas disseram, realmente fabuloso. Ora bem, um conselho, são desenvolver políticas internas, desenvolver, não é, como ouvimos também a concepção do novo banco, é esse tipo de políticas, é preocuparem-se, criarem, dedicarem-se ao tema, tornarem-se organizações que se preocupam, não é? Há aquele conceito em inglês que é o duty of care, não é? Quer dizer, o dever de cuidar, não é? Nós, como pais, como mães, temos um dever de cuidar dos nossos filhos, não é? É uma coisa que, enfim, que até é uma coisa inerente. Por que não estender isto às organizações, não é? Porque é que não veremos também de tornar este dever de cuidar uma obrigação inerente das organizações, não é? De cuidar dos seus empregados. Neste sentido que nós concordamos plenamente. Por isso, no fundo, é dedicar-se, dever de cuidar, desenvolver programas, desenvolver ações específicas, dedicadas e no fundo, e tornar assim as organizações com outro intuito. Obrigado, Manuel. Passamos então pronto, já estamos aqui quase no limite, mas eu já sabia quando tivemos as inscrições esgotadas neste webinar que isto iria ser bastante participativo e ainda bem, obrigada a si por nos colocar e desafiar com todas estas questões. Passo então agora a palavra à minha colega, a Cristina Barros, ou à Flávia, não sei quem me está aqui a ajudar a digerir todas estas informações no bate-papo, digamos assim. Passo a palavra, Cristina, o que é que tem para perguntar aos nossos intervenientes? Olá, boa tarde a todos. Realmente não faltaram aqui perguntas e também impressões de pessoas que quiseram partilhar.
Nota-se logo quando há interesse na temática. Eu pedi aqui aos nossos oradores que, se possível, respondessem às perguntas que estão no Q&A, porque são dirigidas. Se puderem responder por escrito às perguntas do Q&A seria ótimo. Também coloquei no bate-papo um link para o nosso questionário de avaliação. São apenas 2 minutos. Eu agradecia imenso se pudessem responder a esse questionário, porque nos ajuda depois a prever os próximos encontros. E agora passando às perguntas, e para ser de alguma forma concreto, eu perguntava, talvez começando com o Manuel, que ferramentas é que as empresas podem utilizar para avaliar a saúde mental, os riscos psicossociais das organizações? Estamos a falar de questionários, estamos a falar de quê? De forma muito concreta. Liga o seu microfone, Manuel, se faz favor. Pronto, eu de facto não queria ser demasiadamente, não é, concreto, porque realmente existe uma panóplia de soluções, não é? Por exemplo, mas diria que, por exemplo, há vários questionários, várias avaliações dos riscos psicossociais, por exemplo, de ferramentas muito avançadas, muito desenvolvidas, que existem, que nós, claro, também poderíamos ajudar, mas eu não queria puxar a brasa à sardinha, porque de facto existe uma panóplia de soluções muito boas. E aqui é que realmente eu passava por aí, quer dizer, eu penso que numa fase inicial tudo passaria por uma boa avaliação, não é, destes riscos psicossociais que existem, não é, um bom diagnóstico primeiro da situação, e depois, mediante esse diagnóstico, de facto, depois desenvolver programas específicos, respostas específicas às várias áreas, não é? Mas agora que existem inúmeras soluções existentes aqui no mercado, em Portugal, isso não há dúvida nenhuma, quer dizer, Portugal tem todas as ferramentas, como os países desenvolvidos, como, enfim, uma Alemanha, como uma Suíça, isso hoje em dia já não há diferença rigorosamente nenhuma, por isso, de uma maneira geral, pronto, eu poderei estar disponível para ajudar ficar um bocadinho mais, mas queria neste âmbito, acho que não vale a pena estar a especificar, acho que seria redutor, não é? Obrigada, Manuel. E outra pergunta que é recorrente é: por onde começar? Eu perguntava aqui à Sílvia e à Conceição, talvez, nestes programas que vocês têm, por onde é que começaram? O que é que acham que fez mais a diferença? Conceição, se calhar começando por si. Eu acho que começar é sempre começar por um diagnóstico. Acho que é importante escutar os colaboradores, porque às vezes achamos que a solução é esta, o caminho é este, e não sabemos o que é esperado do outro lado. Portanto, a minha sugestão é comecem por fazer um diagnóstico. Nós, de facto, no início deste ano fizemos o diagnóstico dos riscos psicossociais, com uma professora da Universidade, com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, e agora no pós-estado de emergência, portanto, quando iniciamos o processo do regresso ao normal, ao novo normal, fizemos um questionário interno. Portanto, quisemos saber uma série, ou recolher a opinião das nossas pessoas nos seus diferentes contextos, os que estiveram em teletrabalhos, que estiveram sempre presentes no banco, e também avaliar algumas das iniciativas que disponibilizamos, avaliar também a comunicação. Acho que a comunicação é sempre um tema muito importante, não é um lugar comum, é muito importante a comunicação. E portanto é isso que eu recomendo e analisar esses resultados e depois tentar criar estas soluções que vão ao encontro daquilo que as pessoas esperam. Portanto, escutar muito os colaboradores, eu acho que é muito, muito importante. Posso só acrescentar, eventualmente certamente também terão feito novo banco, é escutar os colaboradores, é escutar as FIAs, é escutar depois também a medicina no trabalho, escutar, enfim, os RHs, enfim, os vários departamentos que existem que poderão estar envolvidos, acho que é importante, não é? Também certamente também o que terão feito, não é? Sílvia, quer partilhar connosco a sua experiência? Por onde é que começou? Por onde é que eu comecei? Primeiro estarmos preparados para ouvir. Mas ouvir com estes ouvidos, nós começámos, vou-vos partilhar aquilo que está a acontecer ainda está em roll-out o projeto que nós estamos a fazer. Nós literalmente estamos a ouvir as pessoas, estamos a marcar one-on-ones com cada pessoa e ouvir sobre várias temáticas, desde o propósito do trabalho, desde as tarefas, desde as relações com o manager ou até com a equipa, e estamos a ouvir
cada pessoa. Claro que também fizemos um questionário para apurar outras temáticas, mas basicamente é estar preparado para o que vem daquele lado e olhar para os resultados, olhar para essa escuta ativa com muita empatia. O trabalho da equipa de People, nós somos uma equipa muito pequenina, mas o trabalho que a colega está a fazer está a ser extraordinário, porque ela tem uma capacidade empática muito grande com as outras pessoas e registar, ok, quais são as preocupações que têm mais recorrência, aquelas que são mais importantes para as pessoas e daí o que é que nós podemos agora fazer? Há coisas que estão ao nosso alcance? Sim, vamos lá então fazer iniciativas neste sentido e ajudar estas pessoas na área da comunicação, como a Conceição dizia, como é que nós podemos ajudá-la a melhorar nesse sentido, ou ela precisa, por exemplo, de ter mais tempo por causa da família, por causa do seu estar normal. É normal que às vezes nós somos super produtivos e há outro dia que se calhar não tanto, e se calhar há um dia que vale por 2, há um dia que vale por meio e não faz mal, está tudo bem, és ser humano. E só para vos partilhar que neste momento o DOT está realmente a escutar com estes ouvidos o que é que realmente vem daí e o primeiro foi, estamos preparados para aquilo que vem aí e realmente há coisas muito importantes para nós porque realmente queremos conhecer a nossa equipa, queremos estar sempre afinados com o nosso propósito, que foi uma das temáticas que eu lancei logo no início, que é muito importante para nós que estejamos todos alinhados, porque se não estivermos com o propósito alinhado em nós, depois a nossa produtividade, o nosso dia-a-dia não vai ser tão bom. E nós queremos que as pessoas estejam com força e com garra e com atitude de eu vou resolver o que tiver por aí, porque eu conto com as minhas pessoas, eu conto com elas porque elas me ouvem e porque elas partilham e não há problema de eu dizer que um dia eu estou super produtivo ou um dia que se calhar não está a correr tão bem como o dia anterior. E felizmente... Obrigada, Silvia. Peço desculpa, o tempo está sempre contra nós. E queria ainda colocar uma pergunta ao Vítor. Vítor, recomenda, acredito que sim, mas talvez me contradiga, que as empresas disponibilizem linhas de apoio, há várias, onde as pessoas podem ligar para ter apoio psicológico? Não, sim, esse é um dos recursos, ou seja, essa é uma das estratégias que pode ser utilizada. É evidente que eu acho, como qualquer estratégia, eu não acho que as estratégias funcionem por transplante, ou seja, eu acho que todas as estratégias são tão mais válidas conforme funcionem sistemicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Não me interessa eu ter, volto aqui, um chefe horrível e depois me está a facultar ali um gabinete para eu falar. Interessa que, sistemicamente, nós trabalhamos, cada um com aquilo que são as suas funções, o que temos a contribuir para aquilo que é o bem-estar, a qualidade de vida dos colaboradores no todo. Brincando até, às vezes há coisas muito simplistas. Este acrónimo ou esta acróstica pode ser um bocado parvo, mas é muito simplista. Às vezes nós esquecemos uma coisa que é como se fosse o acrónimo BOD. O que é BOD? BOD quer dizer às pessoas boa. Quer dizer, podemos dizer obrigado e podemos dizer desculpe, mas com generosidade, de uma forma real. E quando nós dizemos boa, fez bem, não é boa mas, porque isso é borracha verbal, isso é apagar o que estava a dizer antes. Não é boa, mas se fizesse assim. Portanto, esta coisa do reforço socioemocional das pessoas. E não só, os portugueses às vezes, eu não sou muito aqui provinciano no raciocínio, não acho que os portugueses sejam muito diferentes dos outros, mas há aqui uma coisa que às vezes, como temos alguns mitos, alguns estereótipos, o velho do Restelo e a padeira de Algesbarrota e o Dom Sebastião, há aqui coisas que depois culturalmente e como arquétipo ficam dentro de nós. E às vezes somos velhos do Restelo. E às vezes, em vez de reforçar, não é? Sabe que as pessoas trabalham por dinheiro, mas podem morrer por uma causa. E é nesse sentido que nós temos que perceber que aquilo que temos que passar para as pessoas, desde que, torno a repetir, seja autêntico, com autenticidade, quando nós dizemos boa e reforçamos e não dizemos boa mas, quando nós dizemos obrigado e quando nós dizemos desculpe, estamos a fazer um trabalho tão básico e tão primário para os nossos colaboradores, para os nossos filhos, para os nossos maridos e para as nossas mulheres. Obrigada, Vítor. Realmente a importância de ser autêntico. Vanessa, teria mais perguntas, mas já são 4 e 5. Ah, só mais uma. Tenho aqui uma pergunta, Vítor. O acrónimo FEL, ajude-me lá. O FEL era frustração, sim. Era exaustão,
e depois limitação das capacidades. Por frustração e exaustão, a pessoa fica limitada e não desempenha, e um líder que não percebe isso, obviamente, está a contribuir para a sua organização não produzir. Não é? E, portanto, tem que ter a noção que as pessoas entram em exaustão e ficam limitadas. Muito bem, obrigada. Nunca se deixa uma empresa, deixa ser o chefe, não é? Sim, é verdade. Vanessa, podes concluir? Obrigada a todos e, por favor, respondam ao questionário de avaliação que está no Q&A. O teu microfone, Vanessa. Estava aqui distraída, porque lá está, ficávamos aqui a tarde toda a ouvir-vos. Antes de mais, em nome do IRH e em nome em meu nome pessoal, muito obrigada a todos os intervenientes, obrigada pela vossa disponibilidade, obrigada aos assistentes. Portanto, recordo que, de facto, este webinar faz parte de uma viagem digital que vamos promover até final deste ano, seguramente, portanto estejam atentos ao nosso site e aos nossos conteúdos que esta semana, breve, iremos publicar o calendário do segundo semestre. E também importa dizer que este webinar foi gravado, vai estar disponibilizado hoje ao final do dia no nosso canal do YouTube e enviado para os assistentes. Obrigada a todos e boas férias, se for o voto disto. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Bom, Obrigado. Obrigado. Obrigada.